Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre a modelagem dos dados de entrada, mais especificamente sobre o processo de identificação da distribuição de probabilidade. Os nossos objetivos são revisar as principais distribuições de probabilidade que são usadas dentro da modelagem e simulação de sistemas e onde elas são aplicadas, e também vamos conhecer os estimadores dos parâmetros dessas distribuições de probabilidade. Como nós vimos nas aulas anteriores, para que nós possamos criar um modelo que represente fielmente o sistema real, nós temos que entender o comportamento desse sistema real, né? O comportamento aleatório ou estocástico que esse sistema tem. Para isso, nós já vimos que a primeira coisa a fazer é a amostragem e a coleta dos dados do sistema. Feito isso, nós vamos fazer o tratamento desses dados, calcular as medidas descritivas, eliminar os outliers e vamos gerar a distribuição de frequência e o histograma de frequência. Depois dessa etapa pronta, nós podemos partir realmente para a identificação da distribuição de probabilidade, ou seja, qual é a distribuição de probabilidade que melhor representa os eventos ou que melhor representa uma determinada variável aleatória que existe dentro do nosso sistema. Então a nossa aula de hoje foca na terceira etapa desse processo de modelagem dos dados de entrada. Quando a gente vai escolher uma determinada distribuição, a definição dessa distribuição ela parte de dois pontos principais. Primeiro é o perfil do histograma. Como nós vimos na aula anterior, nós depois de tratarmos os dados de entrada, gerarmos a distribuição de frequência e o seu histograma, nós podemos fazer uma análise da curva desse histograma para identificar com qual distribuição ela se parece. No final da aula anterior, nós fizemos um histograma que a gente enxergava claramente uma tendência de uma curva normal. Uma outra variável, uma outra informação importante de ser considerada é o contexto. O que aquela variável representa? Porque normalmente variáveis similares elas acabam sendo representadas pela mesma distribuição de probabilidade em diferentes modelos. Por exemplo, a distribuição exponencial geralmente ela está associada aos tempos entre chegadas. Então, num banco, num supermercado, qualquer coisa que envolva atendimento, em geral, o tempo entre as solicitações ou o tempo entre as chegadas dos clientes pode ser representado por uma distribuição exponencial. Se eu estou modelando alguma coisa que envolve peso, envolve volume, é muito provável que aquilo siga uma distribuição normal. Ou a quantidade de solicitações que eu vou atender num determinado período de tempo, uma distribuição de Poisson. Então, assim, sabendo o que aquela variável representa, sabendo que normalmente aquela variável é representada ou é bem modelada por uma determinada distribuição de probabilidade, e olhando o histograma de frequência, aí a gente consegue realmente, juntando as duas informações, identificar qual é a distribuição mais adequada para modelar aquela variável. Agora nós vamos dar uma rápida revisada nas distribuições de probabilidade que vocês já estudaram na disciplina de probabilidade e estatística, só para a gente relembrar algumas características básicas dela. A primeira é a distribuição uniforme ou uniforme discreta, né? Qual é a ideia dela? A ideia é que todos os elementos têm a mesma probabilidade de ser sorteados ou de ser selecionados. Nós temos apenas dois parâmetros, aqui representados por A e B, que é o limite mínimo e o limite máximo, ou seja, eu defino que eu vou gerar valores em um determinado intervalo, né, entre um determinado valor de mínimo e um valor de máximo. E a chance de qualquer valor que está dentro desse intervalo ser sorteada é basicamente a mesma. O exemplo de uma aplicação aqui é a distância entre a fonte e o destino em um pacote de rede, ou o número de destinos possíveis, né? Eu não vou dizer que é mais provável que o pacote de rede seja enviado para um servidor ou para um ponto na rede que esteja mais próximo a ele. A probabilidade é igual. Então é um exemplo de aplicação da distribuição uniforme. Aqui a gente tem
um histograma que representa basicamente essa distribuição. Então nós temos o limite máximo e mínimo e todos os valores entre esses limites têm probabilidades muito próximas de ser sorteados. Outra distribuição bastante utilizada por ser uma distribuição simples de calcular é a distribuição triangular. Quando eu não conheço, eu não sei qual é a curva exata da distribuição, mas eu sei qual é o limite inferior, o mínimo, sei qual é o limite superior, o máximo, e sei qual é a moda, ou seja, o valor mais provável o valor mais provável de acontecer dentro daquela distribuição. Alguns exemplos aqui, o mais comum é o tempo para a realização de um serviço. Às vezes eu não consigo calcular uma curva precisa do tempo de realização, mas eu sei qual é o tempo mínimo, máximo e qual é o tempo que é mais comum daquele serviço ser realizado. Aqui a gente tem então a curva dessa distribuição de probabilidade. Quanto mais próximo da moda, maior a chance daquele serviço ou daquele valor ser o selecionado. Temos a distribuição normal, que é uma distribuição bastante conhecida. Ela é uma distribuição simétrica em torno da média, como eu já comentei, bastante usada para representar pesos e medidas. Normalmente, a distribuição normal ela tem que ser trabalhada quando eu tenho fontes independentes de aleatoriedade. A gente já viu isso na aula anterior ali. Nós temos que ter os dados independentes, as observações têm que ser independentes. Um outro aspecto aqui, a distribuição normal ela pode ser usada quando o tempo de um processo ou a distribuição de dados de um processo ela vai se dar pela soma de vários subprocessos. Vamos imaginar que eu tenha lá uma fábrica onde eu tenho algumas máquinas em série e aí o tempo de produção desse conjunto de máquinas vai ser dado pela soma dos vários tempos de cada uma dessas máquinas aqui, A gente tem que cuidar com valores negativos, o porquê disso. Vamos imaginar que eu tenha o tempo de processamento de uma máquina de 2 minutos em média, mas eu tenho um desvio padrão de 1 minuto. A gente sabe que é possível, e provável também, que os valores até 3 desvios padrão eles podem acontecer com uma probabilidade relativamente significativa. Claro que é pequena, mas pode acontecer. E aí se eu pensar que a minha média é 2 e o meu desvio padrão é 1, se eu pegar 3 desvios padrão para o lado esquerdo aqui, eu vou estar saindo do 2 para o 1, para o 0 e para o menos 1. Então eu posso ter um valor menos 1, mas não faz sentido a gente ter um tempo de processamento de menos 1. Ou se for um peso, um peso negativo. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quando usa a distribuição normal para evitar que surjam valores negativos ali a partir do seu uso. A curva aqui da distribuição normal, então aqui uma média 4, um desvio padrão 0,5 é um exemplo que está no livro. É claro que a distribuição normal, a tendência dela, a linha geral é basicamente essa. O que muda é que ela pode ser um pouquinho mais aberta, um pouquinho mais estreita, dependendo do desvio padrão. Uma outra distribuição bastante comum é a distribuição exponencial. Como eu já comentei, normalmente ela está associada ao tempo de ocorrência entre 2 eventos, ou seja, o tempo de chegada entre 2 clientes ou o tempo entre 2 solicitações para um determinado servidor, alguma coisa assim. Percebam que na distribuição exponencial, o conhecimento do último evento não influencia no resultado do próximo. Se eu tenho uma máquina, de repente o tempo de processamento de uma entidade depende da anterior, alguma coisa assim. Agora, na chegada no sistema, não. Eu posso chegar basicamente 2 pessoas juntas e posso ficar 5 minutos sem chegar ninguém. Então, não existe essa relação. Por isso que a distribuição exponencial ela acaba sendo muito boa para modelar esse tipo de informação. Normalmente ela não tem aplicação no tempo de atendimento, no tempo de processamento em si, certo? Porque como eu falei isso, às vezes o tempo de um acaba interferindo no outro, a gente não tem essa independência dos eventos. E aí, no caso das chegadas, como são independentes, são bem adequados para uma distribuição exponencial. Aqui está uma curva de uma distribuição exponencial com média 1.
Distribuição de Poisson. A distribuição de Poisson ela é uma distribuição discreta bastante importante, né? Porque normalmente ela modela o número de ocorrência de algum evento dentro de um intervalo fixo. Então, quantas vezes vai falhar a minha máquina num mês? Ou quantas vezes nós vamos receber ligações no período de 1 hora? Alguma coisa nesse sentido. Percebam que a distribuição de Poisson está relacionada com a distribuição exponencial. Então, se o tempo que decorre entre dois eventos segue a distribuição exponencial, então o número de ocorrências num determinado tempo vai seguir a distribuição de Poisson. Então aqui a gente percebe até os parâmetros, né? O gama vai ser 1 sobre o beta, que é a média da distribuição exponencial. Aqui nós temos uma curva de uma distribuição de Poisson, né? Percebam que ela é uma distribuição discreta, então o gráfico fica diferente em relação às outras distribuições. A distribuição de Erlang ela é uma distribuição que não é tão conhecida assim, mas ela é uma distribuição bastante utilizada dentro da modelagem e simulação. Ela tem 2 parâmetros também, depois lá no final a gente vai ver como que nós estimamos esses parâmetros. Ela é bastante usada para modelar processos com fases sucessivas e independentes que seguem uma distribuição exponencial. Então, se eu tenho vários processos ali e cada processo desses pode ser representado por uma distribuição exponencial, nós podemos usar a distribuição de Erlang para representar o processo como um todo, como modelar um servidor que representa diversos servidores. Então, de repente não me interessa, vamos supor que eu tenha um servidor que repassa requisições para outros servidores e depois junta os dados para responder. Vamos supor que não me interesse esse trabalho dos pequenos servidores, só me interessa o tempo de resposta geral. Mas como o tempo de resposta geral é decorrente da soma dos tempos dessas pequenas etapas, desses subservidores, vamos chamar assim. Então, ao invés de modelar cada subservidor e somar no final usando uma distribuição exponencial, a gente pode usar uma distribuição de Erlang para modelar o processo como um todo. Aqui a distribuição de Erlang, assim como outras que nós vamos ver mais para frente, a curva dela depende muito dos parâmetros. Então percebam que aqui do lado nós temos uma distribuição com beta 1 e M1, que é praticamente uma distribuição exponencial. Aqui nós temos um beta 1 e um M3. Esse M representa a quantidade de fases, né? Então, como eu tenho uma única fase, então uma única fase fica muito parecido com o exponencial. Aqui não, eu já tenho um processo baseado em 3 fases e cada fase representada por uma distribuição exponencial com média 1. E aí já muda bastante a curva. Então, a quantidade o valor de M, que representa a quantidade de subprocessos, acaba alterando bastante a curva que nós temos nessa distribuição. A distribuição Gama é uma distribuição basicamente semelhante à de Erlang, a diferença é que ela aceita valores não inteiros para M. Lá na de Erlang a gente tem então 1 processo, 2 processos, 3 processos. Aqui o nosso M ele pode ter valores reais. Ela é bastante flexível, essa distribuição, então ela pode modelar o tempo entre a ocorrência de eventos, que é o caso da distribuição exponencial, a duração desses eventos, o tempo entre falhas, então é uma distribuição bastante versátil. Assim como a distribuição beta também, que é uma distribuição bastante flexível, que tem 2 parâmetros, o alfa, que é o parâmetro de forma, e o beta, que é o parâmetro da escala, e ela vai poder representar proporção, por exemplo, total de peças defeituosas, pacotes que devem ser retransmitidos numa rede, trechos de estrada, né, que percentual da estrada precisa ser reparado. Então são alguns exemplos de uso da distribuição beta. Da mesma forma, a distribuição beta, a curva dela muda muito em função dos parâmetros. Então aqui a gente está vendo 4 gráficos, todos da distribuição beta, só porque em função da mudança de parâmetros parecem ser distribuições totalmente diferentes. Aproveitando aqui, quando a gente vai identificar uma distribuição de probabilidade, em geral a gente tenta primeiro associar as distribuições mais comuns, né? A exponencial, a normal, a triangular e assim por diante.
Mas quando a gente não consegue isso, a gente acaba indo para essas distribuições um pouquinho mais genéricas e aí com o ajuste dos parâmetros a gente consegue fazer o ajuste da curva. Uma outra distribuição é a distribuição de Weibull, também com dois parâmetros, um de forma e um de escala, bastante utilizada para modelar o tempo de vida ou o tempo, probabilidade, não é a probabilidade de falha, desculpem, é de quanto em quanto tempo provavelmente vai acontecer alguma falha em um determinado componente. Da mesma forma que a anterior, percebam que os parâmetros influenciam muito na forma com que a distribuição é apresentada. Bom, depois que a gente identifica a distribuição de probabilidade, então assim, eu fiz o meu histograma, esse histograma parece uma curva normal, eu estou representando aqui o tempo de processamento no meu serviço. Não, então o tempo de processamento tem a ver com distribuição normal. Ou então aqui tem uma cara de exponencial, é o tempo de chegada das requisições, então faz sentido, chegamos na distribuição exponencial. Ou então, não, temos um histograma meio maluco aqui, não parece com nada, então vamos ter que usar alguma distribuição mais genérica e ajustar os parâmetros dela. Aí vem a questão, como que nós fazemos a estimação destes parâmetros aqui? É bastante simples. No caso, na distribuição de Poisson, é usado a média. No caso da distribuição uniforme, que nós temos o máximo e o mínimo, o A e B, então A é o menor valor da nossa amostra e B é o maior valor da nossa amostra. A distribuição exponencial, o beta aqui, vai ser a média dos elementos da amostra. Então, aquelas medidas descritivas que nós calculamos lá na aula anterior, elas vão servir para que a gente possa calcular os parâmetros das distribuições de probabilidade. Distribuição normal, o μ é a média da amostra e aqui o sigma é o nosso desvio padrão amostral também. As distribuições gama, Erlang, beta e Weibull, que são distribuições que têm os parâmetros alfa e beta de forma e escala, normalmente é usado para o alfa a média, μ, dividido pelo desvio padrão ao quadrado, e no caso do beta é a variância dividido pela média. Então percebam que depois da gente escolher a distribuição, a gente vai fazer o cálculo dos parâmetros a partir dos dados da amostra e aí nós temos o conjunto de informações completa para lançar lá no Arena ou em qualquer outra ferramenta de simulação para que ele possa realmente gerar os eventos ali seguindo as distribuições seguindo a distribuição de probabilidade dos dados reais que nós coletamos. E para a distribuição uniforme, então é o mínimo e o máximo, para a distribuição triangular é o mínimo, o máximo e a moda, ou seja, todas as informações que nós vamos retirar fazendo os cálculos as estatísticas descritivas, né, a partir da nossa amostra. Agora um ponto que fica muito bem, alguns casos a identificação da distribuição é bastante óbvia. O histograma é muito característico daquela distribuição e o que eu estou modelando também é comumente modelado por ela. Então eu tenho quase certeza que a distribuição está correta. Mas será que o parâmetro está correto? E em outros casos, em algumas situações, a curva não fica tão característica assim. Então a gente pode ficar na dúvida, principalmente na hora que a gente usa algumas distribuições mais genéricas. Será que essa é a melhor distribuição? Será que esses parâmetros aqui realmente estão corretos? Bom, para a gente fazer essa verificação e para a gente ter uma confiança maior no resultado de que aquela distribuição e aqueles parâmetros estão corretos, nós podemos fazer alguns testes que nós chamamos de testes de aderência. E esse teste de aderência é o assunto que nós veremos no próximo vídeo. Até mais, pessoal!